Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nesta videoaula vamos trabalhar com a regra da substituição, segunda parte. Bora lá! Pessoal, nessa videoaula vamos continuar vendo alguns exemplos de regra da substituição. Vamos apresentar a regra da substituição para as integrais definidas, mais alguns exemplos, e por fim vamos finalizar com as integrais de funções simétricas. Então, bora recordar a definição de regra da substituição. Se u é igual a g de x for uma função derivável, cuja imagem é um intervalo i e f for contínua em i, nesse mesmo intervalo i, então a integral de f de g de x vezes a derivada de g de x dx é igual à integral de f de u du. Note que, se u é igual a g de x, então du é igual à derivada de g de x dx, né? O g de x aqui é o u, então o nosso du é igual a g' de x dx, ou seja, a derivada de g de x dx. Portanto, uma forma de recordar a regra da substituição é imaginar dx e du, nessa definição 4, como diferenciais. Ou seja, dx e du nós vamos considerar como uma variável independente. Continuando a numeração dos exemplos da videoaula anterior, vamos para o exemplo 5. Encontre a integral indefinida de raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado vezes x elevado a 5 dx. Então, esse é um bom exercício, né? Nós vamos usar a regra da substituição. Mas, inicialmente, quem vamos chamar de u? Então, vamos tentar reescrever essa função para podermos fazer essa substituição. Vamos reescrever a nossa integral da seguinte forma. Isso aqui é a integral de raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado vezes o x elevado a 5, eu vou escrever como x elevado a 4 vezes x. Isso tudo dx. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Olha. Seja u igual a 1 mais x ao quadrado, então o nosso diferencial du é igual a quem? Derivando do lado direito, 2x dx. Observe que aparece o x dx aqui, né? Então, x dx é igual a du sobre 2. Beleza. Nós temos também que o x ao quadrado ele pode ser escrito como u menos 1. Né? Olhando aqui para o u igual a 1 mais x ao quadrado, passa, né, o 1 para o outro lado, nós temos que x ao quadrado é igual a u mais 1. Menos 1, perdão. Né? Então, isso daqui implica que x elevado a 4 é igual a u menos 1 ao quadrado. Então, é interessante pensar nisso, porque nós temos, né, o x à quarta agora na nossa integral. Assim, a nossa integral indefinida de raiz de 1 mais x ao quadrado vezes x elevado a 4 vezes x dx pode ser escrito como integral de raiz de u, né? Lembrando que u é 1 mais x ao quadrado, vezes o x elevado à quarta, nós temos que é u menos 1 ao quadrado, e o x dx é o nosso du sobre 2. Nós podemos reescrever a nossa integral indefinida da seguinte forma. A constante meio, vamos colocar aqui na frente da integral, nós vamos ter raiz de u é u elevado a meio. Desenvolvendo ali, né, o u menos 1 ao quadrado, nós vamos ter u ao quadrado menos 2u mais 1. Isso tudo du aqui, né? Ok, então isso daqui, reescrevendo novamente, é meio vezes u elevado a meio vezes u ao quadrado, nós sabemos que é u elevado a 5 sobre 2. Beleza? Aqui vamos ter menos 2
u elevado a meio vezes u, nós sabemos que é u elevado a 3 sobre 2. Mais aqui, né, o 1 vezes o u elevado a meio, isso aqui é mais u elevado a meio. Isso tudo aqui vezes o nosso du. Beleza, agora integrar isso daqui é algo que é simples, né, que nós já sabemos. Então vai ficar o quê? Meio vezes a integral de u elevado a 5 sobre 2, nós sabemos que vai ser o quê? U elevado a 5 sobre 2 mais 1 vai ficar U elevado a 7 sobre 2. Então, fica U elevado a 7 sobre 2. Isso, né, sobre 7 sobre 2. Reescrevendo, vamos ter 2 sobre 7. Beleza. Menos 2 vezes U elevado a 3 sobre 2 mais 1, né, vai ficar U elevado a 5 sobre 2. U elevado a 5 sobre 2 sobre 5 sobre 2. Reescrevendo, nós vamos ter 2 sobre 5. Mais u elevado a meio mais 1, né? Meio mais 1, vai ficar u elevado a 3 sobre 2. Então, u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Reescrevendo, vamos ter 2 terços. Ok, né? Isso mais uma constante c. Agora, nossa resposta está quase pronta, né? Vamos voltar para a variável x. Então, o meio da frente simplifica, né, com 2 do primeiro carinho do u ali. Então, vai ficar 1 sobre 7, né, vezes, no lugar do u, eu já vou substituir porque é 1 mais x ao quadrado. Beleza, elevado a 7 sobre 2. Continuando, né, o meio vai simplificar, vamos ter menos 2 quintos vezes o u, que no caso é 1 mais x ao quadrado, elevado a 5 sobre 2. E por último, né, nós vamos ter aqui, então, o 2 vai simplificar, vai ficar 1 terço de 1 mais x ao quadrado, isso aqui elevado a 3 sobre 2, mais a nossa constante. Então, integral resolvida. Deu um pouco mais de trabalho essa, né? Exemplo 6. Calcule a integral de tangente de x dx. Pessoal, inicialmente, nós não conseguimos pensar em uma função que, ao derivar, chegamos na tangente de x. Para resolver essa integral, nós vamos usar a regra da substituição. Primeiro, nós vamos reescrever a nossa função tangente de x como? Então, a nossa integral vai ser o quê? Integral de seno de x sobre cosseno de x, isso dx. Aqui no canto inferior direito, nós já temos a resposta dessa integral, tá? Vai ser igual a ln do módulo de secante de x mais c. Então, nosso objetivo é chegar nesse carinha. Aqui, olhando para a integral de seno de x sobre o cosseno de x dx, isso sugere que devemos substituir o cosseno de x por u, visto, né, que o du vai ser menos seno de x dx, que está no numerador. Então, vamos fazer o seguinte. Seja o u igual a cosseno de x, né? Então, o nosso du é igual a menos seno de x dx. Ou seja, né, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma, né? Seno de x dx é igual a menos du. Assim, nós temos que a integral de seno de x sobre cosseno de x dx vai ser igual ao quê? O seno de x dx é o menos du, né? O cosseno de x é o nosso u. Então, isso daqui vai ser menos, né? Tem um menos aqui, nós vamos tirar aqui da integral. A integral de du sobre u, nós já sabemos que é o ln do módulo de u, mais uma constante c. Isso ainda pode ser escrito da seguinte forma, né? Na verdade, tem que ser escrito da seguinte forma. Quem que é o u? Então, vai ficar o menos ln do módulo de cosseno de x, mais uma constante. Aí vocês estão se perguntando, né? Mas a resposta não teria que dar ln do módulo de secante de x mais c? É uma resposta, né? Nós podemos reescrever essa resposta que encontramos da seguinte forma. Usando as propriedades de logaritmo, nós vamos ter, então, ln do módulo de cosseno de x elevado a menos 1 mais uma constante.
Ok, né? Aqui ainda pode ser escrito da seguinte forma: ln de 1 sobre o módulo do cosseno de x mais uma constante. E 1 sobre o módulo do cosseno de x, nós sabemos que é módulo de secante de x. Então, aqui vai ficar ln do módulo de secante de x mais uma constante. A resposta que queríamos chegar. Então, se derivar ln do módulo de secante de x mais uma constante, nós vamos chegar na tangente de x. Pessoal, vamos apresentar a regra da substituição para as integrais definidas. Existem dois métodos para calcular uma integral definida por substituição. Então, vamos apresentar o primeiro método. Um deles consiste em se calcular primeiro a integral indefinida e então usar o teorema fundamental do cálculo. Por exemplo, usando o resultado do exemplo 2 da videoaula anterior, nós temos o seguinte. Aqui nós temos a integral definida de raiz quadrada de 2x mais 1 dx no intervalo de 0 a 4. Então, nesse primeiro método, vamos fazer o quê? Vamos resolver essa integral indefinida, a integral indefinida de raiz quadrada de 2x mais 1 dx. E essa integral nós já resolvemos na videoaula anterior. Beleza. Então, a resposta está aqui, 1/3 vezes 2x mais 1 elevado a 3 sobre 2. Agora, nós vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo, E isso vai ser igual ao quê? 2 vezes 4 mais 1 dá 9, Então, fica 9 elevado a 3 sobre 2, vezes aqui 1/3, menos, agora vamos usar o zero. 2 vezes 0, 0. 1 elevado a 3 sobre 2, vezes esse 1/3. Ok, fazendo as contas, nós vamos encontrar 26 sobre 3. Então, voltando aqui, Nesse método, nós vamos pegar a integral definida, nós vamos tirar esse intervalo de integração e resolver a integral indefinida. Ok, depois que resolver, vocês vão aplicar o teorema fundamental e vão encontrar a resposta. Outro método, geralmente preferível, consiste em alterar os limites de integração ao mudar a variável. Então, para essa segunda forma, nós temos a seguinte definição. Regra da substituição para as integrais definidas. Se a derivada de g for contínua em um intervalo fechado AB e f for contínua na imagem de u, que é igual a g de x, então a integral definida de f de g de x vezes a derivada de g de x dx no intervalo AB vai ser igual à integral definida de f de u du no intervalo de g de a g de b. Então, novamente, o nosso u é igual ao g de x. O du é igual à derivada de g de x dx. E aqui nós vamos ter o quê? O g de a é a imagem do a e o g de b é a imagem do b. Nos exemplos, isso vai ficar um pouco mais visível, tá? De forma geral, essa regra diz que quando usamos uma substituição em uma integral definida, devemos colocar tudo em termos da nova variável u. Não somente x e dx, mas também esses limites de integração. Os novos limites da integração são os valores de u, que correspondem a x igual a a e x igual a b. Nós temos aqui esse g de a e esse g de b. Exemplo 7. Nós vamos calcular a mesma integral definida que usamos no primeiro método. Agora, nós vamos usar a definição 6. Então, o procedimento é bem parecido. Nós vamos fazer o seguinte. Seja u igual a 2x mais 1. Beleza. Então, o du é igual a 2dx. Isso implica que o dx é igual a du sobre 2. Beleza. Só que como vamos usar a definição 6, nós temos o seguinte. Primeiro, para x igual a 0, nós temos que o u vai ser 2 vezes 0 mais 1, ou seja, o u é igual a 1. E para x igual a 4, nós temos o quê? Temos que o u vai ser 2 vezes 4 mais 1, ou seja, igual a 9. Assim, nós podemos calcular a integral definida dada. Assim, a integral definida aqui de raiz de 2x mais 1
dx no intervalo de 0 a 4 pode ser reescrita como a integral, no lugar do 0, vamos usar o 1, que agora é a variável u que vamos usar, né? No lugar do 4, o 9. Raiz desse carinha todo vai ser raiz de u, né? O dx, nós vimos que é o du sobre 2. Beleza. Então, nós temos uma integral definida, onde já sabemos resolver, né? Aqui vamos ter o quê? O meio vou colocar aqui a constante, né, na frente. U elevado a meio, integrando esse carinha, nós sabemos que é U elevado a 3 sobre 2. Estou somando uma unidade, né? Fica sobre 3 sobre 2, mas reescrevendo vamos ter 2 terços. Agora vamos usar o teorema fundamental do cálculo, né? Isso aqui no intervalo de 1 a 9. Beleza? Então, o 2 aqui simplifica com esse 2, né? Nós vamos ter 1 terço vezes, no lugar do u, vou colocar o 9, né? Então, fica 9 elevado a 3 sobre 2, menos o 1 elevado a 3 sobre 2. Ok, né? Pessoal, nós temos o quê? 9, né? Atenção aqui, 9 elevado a 3 sobre 2, nós já fizemos isso com mais cuidado na videoaula anterior, né? Isso aqui é o quê? Raiz quadrada de 9 elevado a 3. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 elevado a 3 é 27. Então, nós vamos ter 1 terço vezes 27 menos 1 elevado a 3 sobre 2 é 1, né? Então, vamos ter o quê? 26 sobre 3. Exercício resolvido. Exemplo 8. Calcule a integral definida de ln de x sobre x dx no intervalo de 1 a e. Pessoal, essa função ln de x sobre x é positiva para x maior que 1. Então, a integral representa a área dessa região aqui em azul, tá? Então, observação, a nossa resposta tem que dar o quê? Positivo. Então, vamos lá. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Ó. A derivada do ln de x, nós sabemos que é 1 sobre x. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó, seja u igual a ln de x. Então, o du é igual a 1 sobre x dx. Olha que maravilha. Nós temos também o quê, né? Vamos mudar o intervalo de integração. Para x igual a 1, nós temos, né, que o u vai ser ln de 1. ln de 1 é igual a 0. Beleza. E para x igual a e, nós temos que u é igual a ln de e. ln de e é 1. Assim, a nossa integral definida de ln de x sobre x no intervalo de 1 a e dx vai ser igual a quê? A integral, no lugar do ln de x, nós vamos colocar o u. dx sobre x é o nosso du. O intervalo muda, né? No lugar do 1, nós vamos usar o 0, né? E no lugar do e, nós vamos usar o 1. Então, essa integral aqui é tranquilinha, né? Vai ficar u ao quadrado sobre 2, no intervalo aqui, né? Usando o teorema fundamental, de 0 a 1. Então, esse aqui vai ficar 1 sobre 2, que é a área que encontramos. Pessoal, então é isso. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima.